Olha, essa semana ela é muito emblemática para nós, porque são 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, e eu acredito que esse massacre foi um divisor de água na luta pela terra no Brasil, mas em especial também no crescimento e no fortalecimento e amadurecimento do MST. Imagino vocês que o MST era muito jovem, ainda no processo de construção no ano de 96, quando aconteceu esse massacre de Eldorado dos Carajás. Foi um massacre absurdo, porque foi cometido pelo Estado brasileiro, a mando do governador do Estado na época, Almir Gabriel, e nós estávamos numa manifestação numa área pública, ou seja, fazendo uma marcha em uma rodovia estadual que ligava o interior à capital, ou seja, era uma marcha que estava na rodovia. Neste momento não havia nenhuma ocupação de um latifúndio, nenhum outro tipo de conflito. Por isso que ele virou um conflito emblemático. Conflito esse que, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores repercussões que aconteceu tanto no governo Almir Gabriel, mas também no governo Fernando Henrique Cardoso, e fez com que o governo reorganizasse toda a sua pauta fundiária e agrária naquela ocasião, e nós tivemos, talvez, depois do massacre de Eldorado dos Carajás, dois grandes fatos importantes. Primeiro, os anos seguintes foram os anos que maior quantidade de famílias foram assentadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Também, nos anos seguintes, foram os anos que o MST teve o maior prestígio na sociedade brasileira, na qual no ano fizemos o seguinte, uma grande marcha a Brasília, chamada Marcha de 1997, e todos os anos seguintes nós fizemos a maior quantidade de ocupações de terra da história desse país. Portanto, o massacre de Carajás é um massacre triste para a história do MST e para a história do Brasil, mas ele possibilitou que, em função da crueldade como foi executado, uma quantidade imensa de famílias foram assentadas no país inteiro, o MST se transformou e ficou muito conhecido não só no Brasil, mas a nível internacional. Inclusive, nós conquistamos naquele período o dia 17 de abril como o Dia Nacional da Luta pela Terra e pela Reforma Agrária. Olha, eu acho que o grande fato daquele momento foi nós ter conseguido denunciar a nível internacional e para a sociedade brasileira que existe uma situação agrária no país que é completamente desorganizada, distorcida. Até então, a questão agrária parecia muito voltada somente às lutas das ligas camponesas antes do golpe de 64. Depois houve uma paralisação geral desse tema e se criou um consenso na sociedade brasileira, naquela ocasião, que o Brasil era um Brasil do agronegócio, um Brasil da Revolução Verde. O episódio anterior, que foi o massacre de Corumbiara em Rondônia em 1995 e o massacre de Eldorado dos Carajás, ele abriu a tampa de uma situação gravíssima no país, que era uma quantidade imensa de pessoas que eram assassinadas e que não aparecia, a grande quantidade de concentração de terra, que também não aparecia, e mostrou que existe luta pela terra no Brasil, sim, e o Brasil é uma das maiores concentrações de terra no mundo. É tão importante esse episódio, para você ter uma noção, que o episódio Eldorado dos Carajás já obrigou as escolas públicas a ter que debater a questão agrária, que até então era somente nas universidades, em cursos das ciências sociais. Ele obrigou a ter que os padres e as igrejas tomar uma posição política sobre o tema, os artistas e assim por diante. Então, se eu pudesse destacar um fato do massacre de Carajás, foi popularizar a questão agrária no Brasil. E nós tivemos, ao final de 1997, pesquisas públicas que destacou que aproximadamente 87% das pessoas era favorável à reforma agrária. Isso nós nunca tínhamos visto antes. Depois desse episódio, que foi um episódio muito triste da história do Brasil e que marcou o MST, nós tivemos um processo importante de avanço na luta pela reforma agrária e nós vamos ter um outro fato curioso que foi 2002 e 2003, já no ano do governo Lula e no último ano do Fernando Henrique Cardoso, a retomada da violência no campo. Nós tivemos aí uma escalada significativa de mortes, talvez foi o período com maior quantidade de assassinatos dos últimos anos, depois do massacre de Carajás, justamente por essa mudança de governo e essa mudança de perspectiva de reforma agrária. E destacaria que eu acho que no governo Lula também foi um avanço importante. O governo Lula conseguiu avançar em 3 áreas importantes. Primeiro, o diálogo, que o Fernando Henrique não tinha com os movimentos populares. Segundo avanço importante
foi em termos de política pública para os assentamentos existentes. Em especial, destaco o tema de energia, o tema de educação do campo e também o tema de crédito, que ajudou a popularizar, em especial, o Pronaf, que antes chamava Procera, e que foi um dado importante. E conseguiu avançar, também no área importante, uma quantidade de desapropriações de terra bastante relevante. Já no governo Dilma, nós tivemos um esfriamento muito grande de assentamento de novas famílias. Então, o maior período de assentamento de famílias em terras improdutivas, terras desapropriadas, foi no ano de 1998, 99 do Fernando Henrique Cardoso e nos anos de 2005 e 2006 do presidente Lula. Depois disso, nós tivemos um esfriamento total da reforma agrária. A presidente Dilma manteve importantes políticas públicas, em especial na compra de alimentos da reforma agrária, no PENAI, na assistência técnica, mas diminuiu significativamente a desapropriação. E eu posso destacar para vocês, que estão nos acompanhando hoje, que os assentamentos de reforma agrária se consolidou. Nós temos hoje produção importante em todas as áreas assentadas. O MST tem aproximadamente 450 mil famílias, que é parte da nossa base que já tem terra. Há uma melhora significativa na condição e no padrão de vida dessas famílias, justamente pela política pública e pela produção dos assentados. E aquele discurso que nós tínhamos no governo Fernando Henrique Cardoso, nós não, a sociedade produziu que os assentamentos eram uma favela rural, e isso foi embora, não existe mais. Porém, há muitas questões abertas que precisam ser resolvidas. Em especial, assentar novas famílias, são aproximadamente 150 mil famílias que vivem em acampamentos de reforma agrária, que precisa terra para trabalhar, e uma nova agenda de política pública para o campo. Hoje, a política agrícola no Brasil só tem prioridade o agronegócio. O agronegócio produz soja. O desafio nosso, como MST e como assentamento de reforma agrária, é garantir que, na atualidade, a agenda principal para a agricultura familiar, assentados de reforma agrária, seja produção de alimentos saudáveis. E por isso tem que ser reorganizada a cadeia de produção, precisa ter crédito, agroindústria, precisa ter política de preço, e o governo só tem uma única política para o campo, que é a criminalização dos movimentos, ou seja, ele não reúne os movimentos populares com nenhum deles, e uma lei absurda de reforma agrária aprovada no governo Temer, que é a titulação de assentamentos, ou seja, privatizar a terra pública, que é uma posição que o MST é muito contrária, por mais que os assentados merecem ter a garantia de ficar no seu lote sem nenhum tipo de problema, mas a forma como o governo Bolsonaro está querendo fazer é somente um processo de privatização. E hoje o desafio é produzir comida e continuar no isolamento produtivo em períodos, em tempos de pandemia. Olha, tem uma confusão grande sobre esses números, que é assim, ó. Primeiro, a Amazônia Legal não é o estado do Amazonas, é muito mais amplo. Você pega Mato Grosso, Rondônia, e mesmo parte do Maranhão é considerado Amazonas Legal. Pará também. Pará como um todo, né? Então, as pessoas confundem e acham que todos os assentamentos estão dentro da reserva amazônica no estado do Amazonas. Não é, está no bioma amazônico e que tem nessas franjas áreas que já existe assentamentos de reforma agrária há muito tempo. Bom, problema, uma questão. Questão 2. Durante toda a década de 70, o governo militar reorganizou um plano fundiário de regularização fundiária da Amazônia. Ou seja, serapoceiros que existiam lá, ocupantes e mesmo fazendeiros, e o governo deu um título de concessão. Naquela ocasião, por eles não ter um procedimento normal para fazer aquilo, legal, eles chamaram aquele sistema de assentamentos. Mas ele não tem nada a ver com o assentamento clássico que nós conhecemos. É uma nova forma de reorganizar. É o caso, por exemplo, que marca a ocupação de Rondônia, por exemplo, que tem aqui. Sem dúvida nenhuma. Rondônia é tudo terra pública e tudo assentamentos em forma agrária. Aí você vai ver na prática, não, um processo de colonização de todo aquele bioma. E tem um terceiro caso, sim, que são assentamentos feitos, em especial, no governo Fernando Henrique para cá. Houve uma quantidade importante de assentamentos, mas esses assentamentos do governo Fernando Henrique para cá são considerados, na nossa avaliação, programa de reforma agrária. E foram feitos dentro de um novo paradigma ambiental, respeitando naquela ocasião, inclusive 80% das áreas de assentamento era destinado para a preservação ambiental, ou seja, o Código Florestal vigente foi muito importante,
e é respeitado até hoje pelas famílias. Então, os assentamentos nossos, não só do MST, mas de todas as organizações feitas nos últimos 20 anos na Amazônia, não trouxe nenhum impacto ambiental. Pelo contrário, esses assentamentos ajudam a preservar e ajudam a produzir alimento dentro de uma perspectiva. O que causa o estrago da Amazônia são parte da regularização fundiária da década de 70, que são as grandes fazendas, que desmatou completamente tudo, e o agronegócio que entra hoje na surdina, combinado com o governo Bolsonaro, e que tem trazido estragos significativos, como nós vimos nesse ano, que é considerado o dos últimos anos com o maior desmatamento da Amazônia. Mas isso não é de responsabilidade de assentamentos ou ocupação dos movimentos populares e do MST. Bom, existe uma própria orientação do próprio INCRA e do Estado brasileiro. Quando um assentamento é feito numa área de preservação ou numa área que tem uma quantidade importante de água ou de reserva florestal, é todo um procedimento, um protocolo público do que pode e o que não pode fazer. E é respeitado, porque caso contrário, o assentado, de modo geral, tende a perder a sua área, porque é uma área que tem muito cuidado sobre isso. Então, é muito respeitado, não há dúvida sobre esse protocolo. Agora, o MST e os movimentos populares têm um outro protocolo muito específico, que é justamente garantir que os assentamentos do MST, e não só da região amazônica, mas de todos os biomas, seja feito dentro de uma perspectiva agroecológica. E a agroecologia para nós não é somente ser orgânico ou só ser preservação dos 20 ou 50 ou 30% da área de mata. É garantir que a produção do nosso movimento tem uma convivência com a natureza, que a cultura da nossa geração, do nosso povo, respeita a questão ambiental. E a produção, para nós, ela passa a ter um papel importantíssimo se ela tem uma origem agroecológica. Você pega, por exemplo, o bioma da Mata Atlântica, que é onde está mais devastado. A grande tarefa nossa, onde tem assentamento, além de recuperar a Mata Atlântica e todo o bioma, é garantir que a produção seja agroecológica. Fizemos agora, o ano passado, é importante que todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando aqui, o lançamento de uma campanha de plantio de árvore. A nossa meta é plantar 100 milhões de árvores em todos os biomas, inclusive na Caatinga, na região seca, áreas de preservação ambiental, num período de 10 anos. E fizemos muito, já plantamos aí no ano passado mais de 1 milhão de árvores no país inteiro. Faz parte desse nosso entendimento, desse nosso novo princípio que o MST adotou nos últimos 10 anos, que a função social da reforma agrária é produzir alimento, produzir comida de verdade. E para que isso aconteça, tem que ter uma relação de cumplicidade com a natureza, com o meio ambiente, com as árvores, com os rios e com o conjunto do território aonde os assentamentos e acampamentos estão instalados.